Oi, gente. Eu me chamo Cleibson e quero falar aqui para vocês um pouco dessa vez sobre as Sagradas Escrituras, pois estamos no mês de setembro e o mês de setembro é o mês onde a gente celebra o mês da Bíblia. E isso por causa de um grande acontecimento. É o mês da morte de São Jerônimo, que foi o grande tradutor da Bíblia, dos textos originais grego-hebraico, aramaico, para o latim. Essa Bíblia, isso pelo século III depois de Cristo, ela ficou conhecida como a Bíblia Vulgata. Não é? Por que Vulgata? Porque ela foi traduzida para o povo, né? Em língua vulgar para o povo. Né? Foi a primeira tradução assim, acessível a uma grande massa, foi a Vulgata de São Jerônimo, certo? A Bíblia para o latim. Então, por causa de São Jerônimo, nesse mês, a gente pensa, a gente relembra, celebra o mês da Bíblia, certo? Um ponto que eu quero chamar muita atenção é porque quando a gente pensa em ler as Sagradas Escrituras, às vezes vem à mente, como eu vou entender as Sagradas Escrituras? Eu corro o risco de não entender, porque é um livro difícil, não é um livro que foi escrito em língua portuguesa e agora no século XXI. Não foi. Né? As Sagradas Escrituras, elas para serem compostas, do primeiro ao último livro, levou quase cerca de 1500, 1600 anos e foi noutra terra, noutra língua. Então, realmente não é tão fácil entender as Sagradas Escrituras, e muito mais quando a gente pretende entendê-la de modo personalizadamente, individualmente. Não é assim que deve ser entendidas as Sagradas Escrituras, porque ela nasce em uma determinada língua, em um determinado povo, em um determinado contexto. E sem isso, o texto fora de contexto, ele se torna não raro um pretexto. Então, pensando na leitura das Sagradas Escrituras, é muito importante que nós, eu e você, nós tenhamos em mente que a Bíblia ela nasce em um dado contexto, certo? A Bíblia ela nasce em um dado contexto social, político, cultural. Isso é imprescindível para uma correta interpretação das Sagradas Escrituras. E um outro alerta, quando a gente fala em interpretar as Sagradas Escrituras, tem que ter um certo cuidado. Porque as Sagradas Escrituras, elas não são passíveis de interpretação particular, conforme nela própria está escrita. Ela não é de interpretação particular, porque ela não foi escrita particularmente de alguém para alguém. Não, ela foi escrita para um povo. E para um povo, né, ela deve ser entendida. Então, a interpretação correta e coerente das Sagradas Escrituras é aquela que se dá dentro da tradição da igreja. Fora disso, não há interpretação autêntica e verdadeira. Não há, certo? Então vejam, quantos livros tem as Sagradas Escrituras? São 73 livros. Houveram muitos escritos, muitos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, muitos escritos. Mas foi disposto pela igreja que a Bíblia tem 73 livros. Isso, lógico, a tradição protestante rompeu com isso em nome de uns critérios meio que lógicos, meio que sem sentido, né? Por causa de uma criteriosidade judaica que os reformadores adotaram, né? E em vista disso, acabaram que retiraram 7 livros do Antigo Testamento. Né? Por isso que as Bíblias evangélicas, infelizmente, têm 7 livros a menos. Não é a Bíblia Católica que tem 7 livros a mais. A Bíblia evangélica, infelizmente, tem 7 livros a menos. Isso é algo muito triste, né? Mas a história ela explica isso, né? Basta dar uma lida sobre essa questão da Reforma Protestante, as Sagradas Escrituras e essa retirada do cânon bíblico, certo? Também tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso. Em 2 vídeos eu falo sobre esse mesmo tema. Você pode ir lá dar uma conferida. Então veja, a Bíblia, gente, é preciso entender que ela nasce dentro da igreja. Ela foi feita pela igreja. A Bíblia é uma produção eminentemente católica. Certo? Isso aqui é fato. Contra fato não existe argumento. Certo? Porque os livros eles haviam mais de modo solto. O Antigo Testamento de modo solto. E o Novo Testamento também de modo solto. Não havia uma compilação. E houveram, além desses livros que nós temos, que são chamados livros canônicos, e os 7 deuterocanônicos, houveram muitos livros, chamados de livros apócrifos, certo? Quem selecionou, quem sentou para analisar, para ver a inspiração e concluir que são ou não são palavra de Deus, foi a igreja. Isso a partir do século II e do século IV, agora depois de Cristo, isso se consolida, o cânon bíblico, a lista, o catálogo dos livros da Bíblia. Foi a igreja. Então, na verdade, a igreja ela vem antes da Bíblia. Havia uns livros, mas para esses livros se tornarem Bíblia,
Primeiro veio a igreja e fez isso. Até porque a palavra Bíblia significa os livros, a palavra de origem grega que significa os livros. A Bíblia não é um livro, não, a Bíblia são 73 livros dentro de um, formando um livro, certo? Mas é uma coleção de livros, uma biblioteca, na verdade, a Bíblia. Então quem fez a Bíblia foi a igreja, porque ela veio antes da Bíblia, certo? Ela veio antes, ela quem juntou, ela quem compilou, ela quem selecionou e disse, esses 27 do Novo Testamento, realmente esses são palavra de Deus, e esses 46 do Antigo Testamento também são palavra de Deus. E houveram muitos livros belíssimos, os livros apócrifos, que trazem informações muito preciosas. Entretanto, a igreja discerniu com a sabedoria divina do Espírito do Senhor que não são palavra de Deus, certo? Então é incoerente e inconsistente alguém querer pegar uma Bíblia e usar ela como uma arma contra a igreja. Não, a Bíblia nasce dentro da igreja. Ela nasce com a igreja. E sem a igreja haveria Bíblia? Não, não haveria Bíblia. A Bíblia deve-se à igreja. Então essa Bíblia que você tem em casa, ela deve-se à existência da igreja. E só é lógico acreditar na Bíblia se acreditar na igreja. Porque quem selecionou esses 27 do Novo Testamento e 46 do Antigo foi a igreja. Se a igreja não é divina, a Bíblia também não é. Se a igreja não é inspirada, a Bíblia também não é. Então, uma coisa depende da outra. A Bíblia, os livros que nós temos, para de fato serem considerados palavras de Deus, eles precisaram da autenticação da igreja, do selo da igreja. Foi ela quem disse, esse aqui realmente é palavra de Deus. Certo? Então é imprescindível essa relação entre igreja e Bíblia. Não se pode estar contrapondo uma coisa a outra. Isso é coisa meio ilógica, anacrônica, ahistórica isso. Não existe isso, certo? A historiografia séria, a historiografia bíblica, hermenêutica, ela não contrapõe uma coisa a outra. Não, a Bíblia, ela nasce dentro da igreja, dentro e com a igreja, e devendo a sua existência à igreja. É a igreja que nós devemos as nossas sagradas escrituras que nós temos em casa, certo? Então, a primeira tradução, claro, havia a Bíblia grega, né, da Septuaginta do Antigo Testamento, mas ela composta, ela todinha, ela foi traduzida foi por São Jerônimo, século III depois de Cristo, traduzida para o latim, para a língua vulgar, uma língua mais acessível ao povo. Porque não havia ainda o papel e não havia ainda a imprensa, a Bíblia de fato não era um livro acessível a todo mundo, porque os escritos eram em pergaminhos ou em papiros. Isso era um material raro e caro. Não era todo cristão, não era todo bispo, não era todo padre que tinha a Bíblia. Não era, porque era muito difícil o papel. Então veja, a gente passou pelo menos uns 1500 anos sobrevivendo sobretudo da tradição. Sobretudo da tradição. Havia a Bíblia, mas a palavra de Deus ela se manifesta na Bíblia e na tradição. E antes da Bíblia ela já estava na tradição. De modo que sem Bíblia a palavra de Deus existe, porque existe na tradição. E a palavra de Deus é primeiramente uma pessoa, é Cristo. Cristo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, conforme está no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 14. É Cristo. E ainda no versículo 1, João diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E essa palavra, versículo 14, se fez carne e habitou entre nós. Então, a Bíblia existe, mas ela deve a sua existência à igreja. A igreja foi quem fez, quem formou, quem juntou a Bíblia. Então, durante cerca de 1500 anos, a gente viveu praticamente, né, com poucos escritos em poucos lugares, porque de fato o material era muito caro e não dava, e raro, não dava para todo mundo. Certo? Quando surgiu a imprensa, com Johann Gutenberg, isso na Alemanha, pelo ano de 1450, 455, foi que foi possível a edição das Sagradas Escrituras, e a partir daí se difundiu, né? Graças à invenção da imprensa. A gente deve muito isso aos alemães, né? Graças à invenção da imprensa, a palavra de Deus ela pode ser impressa e agora ser reproduzida com uma escala muito maior, com uma demanda muito maior. Deve-se à imprensa. Uma informação anacrônica, ou seja, descontextualizada, fora do tempo, é pensar que a Bíblia na mão do povo é fruto da Reforma Protestante. Isso não é histórico, isso não é historiográfico, isso não existe, certo? Não existe. Por quê? Porque uma feliz coincidência entre Reforma Protestante e invenção da imprensa é que fez com que as primeiras Bíblias traduzidas pela Reforma Protestante elas pudessem ser editadas e distribuídas com uma certa facilidade. Mas foi graças a essa
coincidência histórica entre reforma e imprensa. Mas sem a reforma, a Bíblia ela própria já estaria sendo difundida. E antes da reforma, inclusive, já havia as primeiras edições. O primeiro livro a ser editado na história do mundo foi a Bíblia, a chamada Bíblia de Gutenberg, no ano de 1455. Veja, antes da reforma protestante, o catolicismo já tinha isso, certo? Então, havia essa precariedade, né, de material e graças à imprensa pôde se difundir. E hoje nós temos, de modo muito acessível a nós, as Sagradas Escrituras. E aqui, gente, eu quero recordar para vocês uma frase do Papa São Leão Magno, no século IV depois de Cristo. São Leão Magno, que era Papa, ele dizia: a Bíblia é uma carta que o divino autor nos escreveu. É uma carta. E não raro a gente não lê essa carta, a gente deixa ela guardadinha. Não, a gente não deveria fazer assim. A gente deveria fazer com as Sagradas Escrituras como a gente faz quando recebe uma carta de alguém. Com muito entusiasmo, a gente rapidamente lê. Com muito entusiasmo e alegria. Assim deveria ser também nosso contato com essa carta que o divino autor nos escreveu. Então, nesse mês dedicado à Bíblia, às Sagradas Escrituras, fica-nos esse alerta. Lê a Bíblia, porque é uma carta que o Senhor nos enviou, mas lê-la dentro da tradição da igreja, única de Cristo. E com ela, junto com a igreja, separado dela e contrário a ela nunca, para não incorrer no erro. Então, fica aqui esse alerta. Um abraço.